Última aula aí envolvendo, né, dispositivos relacionados à força. Agora eu vou falar para vocês de plano inclinado. E antes de começar aqui a falar do plano inclinado, eu quero salientar uma coisinha que eu acho interessante. Na física, existe uma denominação chamada máquina simples. Máquinas simples são dispositivos, mó simples mesmo, mas que conseguem facilitar o nosso trabalho e nosso dia a dia. Por exemplo, polias e roldanas. Você concorda que fazendo uma força menor, a gente não consegue, através de polias móveis, levantar objetos mais pesados? Então isso facilita o nosso trabalho. Então é uma máquina simples. Um outro exemplo de máquina simples é o plano inclinado, cara. Professor, sério que o plano inclinado é uma máquina simples? É assim. Só que eu vou explorar mais essa questão de máquina simples do plano inclinado mais no final da aula. Aqui no início eu vou falar mais, né, das forças que tem, como que a gente trabalha com as forças para que você consiga fazer exercício no seu vestibular. Aí depois em aplicação vai até mais um trechinho de um desenho animado. Fechou? Então bora lá então falar de máquina simples, hein? Um escorregador, por exemplo, é um exemplo clássico de plano inclinado. E vamos primeiro falar o seguinte, ó, vamos desprezar o atrito, que o atrito eu vou falar para vocês na próxima aula. E desprezando o atrito, quais as forças que atuam em um objeto em um plano inclinado descendo uma rampa? Então, ó, tem um objeto aqui descendo a rampa. Tchau. Beleza. E aí? Primeira coisa que tem que saber é isso, cara. Tem que estar claro isso. Quais são as forças que atuam aqui neste momento? Dicas, são só duas. Vamos lá colocar elas? A primeira é o peso, que sempre aponta para baixo. Nem seja tão fera nisso. Tem um peso aqui. E além do peso, também tem uma força perpendicular à superfície, apontando para fora da superfície aqui, ó, que é a normal. Então vamos colocar aqui, ó, tem a normal também. Prontinho. Então, ó, perceba que eu tentei, pelo menos eu tentei, fazer a normal aqui, ó, perpendicular à superfície, ó, fazendo 90 graus na superfície, tá bom? Então, pronto. Tem só essas duas forças. Apenas duas forças, gente. Pronto. Ponto final. Peso e normal. Se tiver atrito, vocês vão perceber mais à frente, no próximo tópico, que pode existir um atrito aqui, ó, contrário. Mas como eu falei que não tem atrito, então não vai existir. Então pode ter até três forças, mas nesse caso aqui não tem atrito, tá bom? Atrito a gente vai estudar isso ainda. Então pronto, é só isso que eu queria falar para vocês aqui, né? Quais são as duas forças que atuam em um objeto num plano inclinado que está descendo uma rampa. Muito bem. Agora eu vou ensinar para vocês novamente, né, decompor a força-peso. Eu já ensinei isso, mas bora de novo aí, ó. Lembrando que o peso sempre aponta para baixo. Em outras palavras, always. Always é sempre em inglês. Vocês estão ligados? Ó, tem um peso aqui, pronto, tem um peso apontando para baixo. E, além desse peso apontando para baixo, né, agora, como ele está no plano inclinado, é legal a gente decompor ele. E lembrando, como é que faz para decompor a força-peso? Você pode traçar aqui um eixo cartesiano aqui, né, passando pela origem. Então, ó, paralelo à superfície vai ter o eixo X e perpendicular à superfície vamos ter o eixo Y. Então, aqui, ó, é o eixo Y. Prontinho. Então, o eixo X e o eixo Y. O primeiro passo é esse. Depois, o que a gente faz? A gente prolonga, saindo do vetor peso aqui, ó, uma reta perpendicular até chegar no eixo X. Então, aqui, ó, está o meu peso no eixo X, PX. Pronto. E aqui, ó, no eixo Y, vai estar o meu PY. Prontinho. Então, neste momento em que a gente decompõe a força-peso, o peso deixa de existir. E aí eu quero que você, ó, vamos descer mais um outro desenho aqui para ficar bem claro, ó, dá uma diminuidinha aqui. Vamos encontrar a aceleração com que o objeto desce. Primeira coisa que eu quero que você veja aqui é o seguinte, a partir do momento que a gente decompõe o peso deixa de existir, então a gente coloca aqui, ó, tem só o px para cá, ó, px para cá, pronto, e tem um py para cá, ó. Prontinho. Beleza. Além desses dos dois componentes do peso, né, tinha só a força-peso, só decompôs o peso. Tem a normal, como eu falei para vocês, perpendicular à superfície. Prontinho. Show de bola. Tá aí. Né? Agora, tem o peso decomposto aqui em Px e Py é normal. Continua tendo só o peso e é normal, tá vendo? Só que agora eu decompus o peso. Só decompus o peso. Por que eu fiz isso? Para te mostrar que a normal ela é cancelada com Py. Portanto, que o bloquinho não está nem subindo nem descendo, entende? Se a normal fosse maior, estaria subindo. Se o Py fosse maior, ele estaria afundando aqui no plano inclinado. Mas isso não acontece. Então, ó, primeira coisa que eu posso falar para vocês, que a normal, ela é idêntica ao PY. Pronto.
E agora, outra coisa que eu posso falar para vocês. Olha só. O PX, ele que está fazendo o objeto descer, tá vendo? É por causa do PX que o objeto vai estar o quê? Descendo acelerado. Ó, chão. Então, ó, ele vai estar descendo aqui com uma aceleração. Ah, professor, se tem aceleração, tem força resultante, né? Segundo a lei de Newton. Perfeito, meu jovem camarada gigante da física. Então, significa que a força resultante, ela é o PX. Pronto. Entenderam a ideia? Então, eu queria te mostrar isso aqui, só que aí você lembra como é que a gente faz para encontrar o PX e o PY? Ó, vamos lá, vou relembrar com vocês aqui, ó. Vai ser dado para você sempre o ângulo do plano inclinado. Então, vamos supor que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo θ. Tá? Deu uma subidinha aqui para você enxergar melhor, ó. Esse ângulo θ pode ser um ângulo de 30, 45, 60, tá bom? É a mesma rampa, viu, gente? Eu só estou desmembrando aqui mais desenhos para ficar mais claro. E esse ângulo θ aqui, ó, isso que eu quero que você lembra, sempre. Ele fica entre, talvez alguns aí já lembrem, entre o peso e PY. Então, ele está aqui, ó, ele está aqui. Então, isso aqui é θ, esse ângulo aqui é θ. Tá vendo a ideia? Aí, como é que faz para encontrar agora o PX e o PY, se eu tenho o peso e o ângulo θ? Ah, aí é muito fácil, meu jovem. Você já sabe já, ó. O PY está com ângulo. Quem está com ângulo usa o cosseno, lembram aí? Então, PY está com ângulo, cosseno de θ vezes o peso. Por exemplo, vamos supor que o ângulo aqui é 30. Então, você faz cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, vezes o peso, que você acha o PY. Ah, e o PX? O PX, ele está sem um ângulo, tá vendo? Aqui, nessa região aqui, ó, não tem ângulo θ. O ângulo θ não está aqui, até aqui, ó, nessa região aqui é o ângulo θ. Então, se não tem o ângulo θ, a gente fala que está sem o ângulo θ, então o PX está sem o ângulo θ, a gente usa o seno de θ vezes o peso. Pronto. Então, lembra, ó, com ângulo, cosseno, sem um ângulo, seno. Tá aí. Então, é assim que a gente faz para achar o PX e o PY. E aí eu posso ir até um pouquinho além, ó. Vamos encontrar a aceleração com que o objeto desce. Então, olha como é que é fácil. É só lembrar que a força resultante é a massa vezes a aceleração, né, segundo a lei de Newton, que é igual ao PX, que está aqui, ó, seno de θ, vezes o peso. O peso é mg, né, gente? Todo mundo sabe disso já, ainda mais quem está aqui comigo. É a massa vezes a gravidade. E aí, olha que lindo, eu posso cortar a massa, né, porque tem m de um lado e m de outro, corta a massa, e eu vou perceber que para eu encontrar a aceleração com que um objeto desce no plano inclinado, basta pegar o seno de θ e multiplicar pela gravidade. Tá aí. Ah, professor, outra fórmula para decorar? Não, eu não vejo necessidade de decorar essa fórmula. E te mostrei como é que chega nela. Então, o grande lance aqui é você saber o seguinte, visualizar a situação. Pô, tem um peso no plano inclinado? Decompõe. Ao decompor, você vai ver que vai ter quem? O PX e o PY. Ah, professor, verdade. Então, o PX e o PY. Né? O PY cancela com o normal. Pronto. Ah, então quer dizer que se eu achar o PY, que é cosseno de θ, vezes o peso, automaticamente eu achei a normal? Correto. E se eu achar o PX, né, que é seno de θ vezes o peso, automaticamente eu achar a força resultante? Correto. Agora eu vou te mostrar por que um plano inclinado é uma máquina simples. Por que isso que eu falei para vocês agora pode facilitar o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Bora assistir esse desenho aí. Há um tipo de máquina simples que não é tão fácil de ser percebida como as outras. Mas ela torna o trabalho mais fácil, tal como os outros tipos de máquinas simples. Você a usa toda vez que corta algo. Ou aperta um parafuso. Ou empurra algo morro acima. Essa máquina simples é o plano inclinado. Neste caso, a própria rampa do morro. Quando você empurra algo morro acima, você está usando o plano inclinado para ajudá-lo. O plano inclinado funciona como uma máquina, mesmo não se movendo. Suponha que você queira levantar uma carga bastante pesada. Seria difícil erguê-la verticalmente, pois você mesmo teria que fornecer toda a força necessária.
Mas se você empurrar a carga ao longo de uma rampa inclinada, a tarefa fica um pouco mais fácil. Você poderá aplicar menos força, porque agora o plano inclinado exerce alguma força para ajudá-lo. Ele sustenta uma parte do peso. Se o plano for menos inclinado, empurrar será ainda mais fácil. Você não precisa aplicar muita força, pois o plano inclinado faz isso. Ele sustenta a maior parte do peso. E você sabe como é mais fácil empurrar alguma coisa sobre uma superfície com pouca inclinação. O plano inclinado fornece força suficiente para sustentar quase toda a carga, e você precisa aplicar pouca força. No entanto, a força não é a única coisa que varia quando alteramos a inclinação do plano. Suponha que você queira levantar uma carga deste nível até este. Se você levantar o peso verticalmente, você aplica sua força ao longo desta distância. Com um plano inclinado, você precisa aplicar sua força por uma distância maior para levantar a carga até a mesma altura. Que tal esta inclinação? Agora você exercerá sua força ao longo de uma distância maior. E com esta inclinação? Você exercerá sua força por uma distância ainda maior para levantar a carga à mesma altura. Então, quanto menos inclinada for a rampa, você aplicará sua força por uma distância maior, e mais força o plano inclinado exercerá. Você troca distância por força para ajudá-lo a levantar coisas. Quando se pensa em construir um plano inclinado, escolhe-se a inclinação que dará a melhor combinação entre força e distância. Por exemplo, rampas para pessoas subirem têm geralmente esta inclinação, não muito longas nem muito íngremes. Mas como se obtém essa inclinação quando você quer chegar ao alto de um grande estádio? As rampas de estádios, em sua maioria, não são assim. São mais compactas. Frequentemente são compostas por vários planos menores. O mesmo acontece com estradas em montanhas. Elas têm que ser mais compactas. Esta estrada é muito íngreme para carros. Esta inclinação é melhor, mas necessitamos muitos suportes para sustentá-la. Eis um modo mais fácil de manter a mesma inclinação. Uma estrada sinuosa. Os carros têm que percorrer uma distância maior para subir a montanha, mas podem fazê-lo sem usar muita força. Além de compor uma rampa com vários trechos, há outra maneira de torná-la compacta. É fazê-la em forma de espiral. Estes são planos inclinados que não se movem. Pessoas e coisas se movem sobre eles. Muito bem, legal demais, hein, gente, esse desenho? Eu acho sensacional. Inclusive, deixa eu só voltar aqui na imagem, aqui, ó, que aqui fica a aceleração, né? É o seno de θ vezes a gravidade. Né? Eu comi o θ aqui. Então, lembra, mas lembrando que não tem necessidade de decorar essa forma, não. Agora, vamos entender por que é uma máquina simples. Vem comigo aqui, ó. Vamos supor que você quer subir, né? Você quer levantar um objeto. Né? Então, por que é interessante subir um objeto por um plano inclinado? Ó, se você subir o objeto de maneira direta, você tem que vencer todo o peso do objeto, que é grande. Agora, se você empurra ele ao longo de um plano inclinado, gente, aí fica muito legal. Ué. Você vai ter que vencer apenas o PX, tá vendo? Que é uma parte do peso. Então, eu faço uma força aqui, imagina se eu estou tentando subir aqui com o objeto. Ó, eu vou subir com o objeto. Então, se eu estou subindo com o objeto, essa força aqui, ó, ela tem que vencer quem? O PX. Então, se a dela ser igual ao PX, eu já consigo subir com o objeto com a velocidade constante. Tá vendo que legal? E é melhor, né? Fazer uma força igual ao PX do que igual ao peso, já que o peso é a resultante ao maior e PX é uma parte, né, do peso. Então, por isso, né, que subir as coisas num plano inclinado facilita o nosso dia a dia. Entendidos? Muito bem. Então, essa foi a aula de plano inclinado. Particularmente, eu acho uma aula muito legal, muito rica. E partiu agora, né, para os exercícios que a gente finalizou neste momento o tópico de
dispositivos relacionados à força, que foram 4, né? Ó, polias, dinamômetro, balança e plano inclinado. E destaco 2 aqui desses dispositivos, né, que envolvem força. Destaco o plano inclinado e polias e roldanas, que também são denominadas máquinas simples. Por quê? Porque facilita o trabalho em nosso dia a dia. Então, até a próxima aula aqui nessa plataforma Desvendando o Código da Física. Valeu, meninos!